Muito tempo se passou, muita coisa mudou, mas uma coisa ainda continua a mesma. O Figma continua sendo a melhor ferramenta para construirmos interfaces. E o nosso processo no Figma até mudou um pouco também, mas aquelas ideias de componentes, auto layout, as ideias base do Figma continuam as mesmas. Você precisa saber todas elas para conseguir efetuar bem o seu trabalho de UX UI design. Portanto, nós vamos começar uma série de vídeos onde eu vou trazer o básico de volta para que você que é iniciante, que está começando agora, consiga entender boas práticas de UX UI design e também consiga pegar dicas aí que geralmente você não vê na internet. Por mais que existam trocentos mil vídeos de Figma, a minha ideia, a proposta desse canal é sempre trazer novidades, coisas que às vezes não são faladas ou são faladas só na gringa, ou mesmo coisas que só dá para aprender com alguns anos de experiência. Então, se você quer pegar todas essas manhas, você vem vir comigo agora, porque o tema do vídeo de hoje, é claro, você não podia deixar de ser diferente para começar ou para recomeçar, depois de um longo período com pouquíssimos vídeos no canal. Agora a gente vai começar para valer. Vamos falar de componentes no Figma. Então, bora! Bom, caso você seja novo por aqui, eu sou o Evans, eu sou Product Designer. Eu trabalho com produtos digitais desde 2020, então seja muito bem-vindo a esse canal. Eu acredito que você quer ser, ou já é, um Product Designer, então acho que é relevante você já apertar o gostei para esse canal, para você dar aquela força e também se inscrever caso você ainda não seja inscrito, porque eu sei que uma galera olha os vídeos e não se inscreve. Banda de folgados, fala sério. Brincadeira. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? O que eu quero te ensinar agora é você entender do zero por que você deve construir interfaces usando componentes. O que são componentes? Por que a gente usa componentes? Na verdade, porque um componente diferente de um simples elemento na sua interface, ele tem uma característica muito interessante, que é a de poder ser reutilizado. Então, o que o elemento precisa para ser um componente? Bom, ele precisa ser reutilizável, ele precisa ter uma funcionalidade específica, né? E ele pode ser reaproveitado de outras maneiras também, em outras partes do site, né? Então, assim, ou do site, ou do aplicativo, enfim. Então, acho que eu estou sendo de uma forma bem simples traduzindo o que pode ser um componente. Então, vamos começar então entendendo o que é. Por mais que pareça muito básico, você precisa dessa informação para que você consiga prosseguir depois, e quando for ficando um pouquinho mais complexa a coisa, porque vai ficar, você vai entender de uma forma muito mais interessante. Então, olha só. Por exemplo, temos alguns componentes aqui nessa tela, né? Então, o que temos aqui? Olha só esses botões, esses dois botões aqui, tá vendo? Esses dois botões, né, a gente poderia falar que são dois componentes, mas na verdade ele é um componente só. Por quê? Porque ele é um botão preto, né, com um background preto aqui e com a tipografia branca. E aqui é o inverso, né? Aqui ele tem um background branco e aqui a tipografia preta, só que aqui ele tem um ícone. Mas esse botão aqui, ele apenas possui propriedades diferentes. Então, melhor do que falar, eu vou te explicar agora como que a gente pode entender por que isso aqui não são dois componentes, na verdade é um componente só. Veja bem, eu vou construir aqui então um frame, só para a gente não desenhar no seco, né? Então eu vou colocar aqui, ó, add to bag. Escrever aqui, tá vendo? Deixar com 16. Já para você entender, tamanho base de tipografia em websites é 16, tá bom? Menor que isso é muito pequeno. Existem exceções? Existem, mas tamanho base 16. Beleza. Add to bag tá aqui. Vou colocar agora um favorite. Favorite. Você vê tudo errado. Beleza. Favorite. Ok. Agora, olha só, nós vamos fazer igualzinho esses dois botões aqui, tá? Esse botão aqui, preto e o branco. Então, o Add to Bag, ele é preto, né? É o botão primário aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos Shift A, Auto Layout, e vamos deixar agora um background. Vamos colocar esse background preto. Vamos mudar agora aqui dentro, ó, a fonte, segurando Command ou Ctrl para você do Windows. Você consegue selecionar sem ter que clicar duas vezes, né? Para acessar a tipografia aqui, eu vou deixar a tipografia branca. Add to Bag, beleza. Tá vendo que ele é bem largão?
Eu acredito aqui, eu não vou mensurar lá no site, mas eu acredito aqui que ele está com pelo menos um padding. Um padding é a margem interna desse botão, a distância interna, essa margem interna dele, deve estar pelo menos com 16, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vou deixar com 12, beleza? Vou deixar com 12. E aí eu vou... Ele é largo, né? Mas essa largura dele aqui, ela não precisa ficar fixa para nenhum número. A gente só vai deixar aqui mesmo, tá bom. Vou deixar com 14 esse... Tô achando que tá com 14. Ok. Arredondamento, vou deixar 999, porque é eterno aqui o negócio. É totalmente arredondado, né? Ok. Olha só, temos o botão. Temos o botão. Vamos colocar aqui comparar. Vou deixar igualzinho. Vou deixar igualzinho, ó. Deixar em cima aqui. Vou deixar com a mesma largura. E vou deixar ele com a mesma altura também. De uma forma bem simples, tá? Sem muita firula agora. Fazendo no olho mesmo. Ok. Temos o botão aqui. O Favorite tem um ícone, né? Então vamos fazer o seguinte. Aperta aí Command P ou Ctrl P. Feeder Icons. Se não estiver aparecendo igual no meu está, você escreve Feeder Icons. E aí você vai pegar um ícone de coração. Heart. Pronto. Cliquei, já está aqui. Ó. Favorite. Agora eu vou selecionar os dois. Shift A para Auto Layout. O Auto Layout não entrou. Eu já sei por quê. Porque esse coração, ele não entrou aqui no meu frame. Então vamos tirá-lo e colocá-lo de novo. Opa, não entrou. Agora arrastei para dentro do frame e entrou. Beleza. Selecionando os dois. Shift A. Vou centralizar. Vou deixar com 8 de espaçamento aqui, nesse botão, né? Gap 8. Olha só, 8 aqui. Acho que já dá legal. Vou copiar aqui para nosso stroke, o traçado. Eu vou copiar exatamente o que está aqui, ó. Então, vou pegar assim, ó, com contra-gotas e copiar o stroke. Pronto. E vou deixar também na mesma pegada aqui, ó. Vou arrastar para cá. Não vou arrastar que vai dar ruim, né? Mas vou deixar assim, mesma altura. Pronto. E a mesma largura, tá? Tô fazendo bem simples, galera, para você que nunca mexeu entender e ver que não tem segredo. Você pode fazer tudo de forma muito simples, ok? Temos aqui, tá certinho já. Temos tudo aqui. Então veja bem, desenhamos dois botões. Mas olha, qual é o problema, por exemplo, de manter sempre assim, né, os meus componentes? Por exemplo, eu teria que... Pensa que em várias outras partes do site eu tivesse esse botão também. Eu teria que sempre estar copiando de outra página, né? Então vamos supor que aqui é uma página determinada. Aqui é uma página, né? Página 1. Então, página 1. Aí, lá na página 2, vamos dizer que eu tivesse que... Na página 2, eu tivesse que reutilizar isso, né? Só que eu ainda não tivesse isso aqui assim. Eu ia ter que vir aqui, copiar os dois para trazer, né? E isso, numa larga escala, acaba que deixa o seu trabalho impreciso. Você vai começar a ter imprecisões. Então, a partir do momento que você tiver outras variações, por exemplo, você vai sofrer com a falta de consistência no design. Isso é muito clássico e óbvio. Então, para isso não acontecer, o que a gente faz? A gente componentiza. A gente vai vir componentizar, olha só. Option Command K. Ou você pode clicar com o botão direito e procurar eternamente por Create a Component, se você não manja os atalhos. Ok, então eu vou renomear aqui para Button. Button. Vamos dizer Button Primary. Button Primary. Foi. Botão primário aqui. Esse aqui é o botão secundário. Mas olha só que coisa. Eu não preciso ter, né, dois botões aqui, né? Eu não preciso ter dois componentes. Por que eu criei um componente? Isso é um componente. Então, quando você vê aqui, ó, esse desenhozinho aqui, olha, o Figma está te dizendo que isso aqui é um componente, ok?
Esse aqui ainda não é um componente, tá vendo que não é um frame apenas? Aí agora, o benefício de ter um componente é o seguinte. Se eu vier aqui no meu painel de Assets, e eu vou em criado aqui nesse arquivo, eu vou ver, ó, meu botão já está aqui, button primary. Eu posso adicionar ele, né, uma instância dele. Uma instância nada mais é que uma cópia desse componente, ó. Puxei ele para cá, pronto. Esse é um benefício muito grande, porque pensa um projeto de 50 páginas, você apenas vai puxar o componente daqui e vai colocar, ao invés de ter que copiar de outra página sempre, enfim. Então isso é muito interessante, isso aqui agiliza muito o seu trabalho, óbvio, né? Mas eu também posso ter esse carinha aqui vindo do mesmo botão, ou seja, vindo do mesmo componente. Como que eu faço isso? Veja bem agora. Agora vai começar a ficar mais legal. Posso pegar esse botão aqui e vou renomear de button secondary, botão secundário. Então eu vou criar um componente aqui agora também, Option Command K. No Windows eu não sei o atalho, me desculpe, não uso o Windows há 5 anos, mas tá aqui o componente também, outro componente, tá vendo? O componente também. Só que agora são dois componentes. Eu não tenho um componente só, como eu falei no começo do vídeo. Eu posso selecionar esses dois carinhas e olha que o Figma já me dá uma parada aqui, ó, Combine as Variants. Ou seja, combine esses dois componentes como variantes. Quando eu faço isso, eles agora se tornam um componente só. Olha só que mudou o nome, tá aqui, ó, Component 1. Ele ficou unificado. E eu estou vendo dois carinhas aqui, mas é um componente só. O que acontece? Por que eu estou vendo dois? Porque são duas variantes, ou seja, duas formas de exibir um mesmo componente. Eu posso ter diferentes aparências para um mesmo componente. Diferentes aparências para um mesmo elemento, um mesmo componente. Grava isso. Olha só. Agora eu vou renomear de novo. Vou colocar o nome de... Eu coloquei button aqui, mas tanto faz, beleza? Eu vou repetir, né? Button. Então agora eu tenho button. Agora aqui dentro do button primary, eu vou mudar o nome dele aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu posso mudar o nome dele. Eu posso colocar apenas primary. Ou no nosso grandíssimo e glorioso português do Brasil, primário. Mas eu vou escrever em inglês. E no outro, secondary. Aí você só cria um padrão, tá? Se você nomear primário aqui com P minúsculo, nomeia o outro com P minúsculo também, então já padroniza desde a nomenclatura, tá bom? Seus componentes. Então, ó, primary e secondary, tem os dois aqui. Eu vou colocar o primeiro aqui só porque eu gosto, porque eu sou chato. Vou nomear essa propriedade aqui de type. Ok, por que a gente colocou aqui type, né? Type seria o tipo, né? O tipo dessa variação. Então eu estou dizendo que o nome dessa variante, né, é tipo. E por que tipo? Porque eu tenho um tipo de botão primário, tipo de botão secundário. E é isso. Agora, olha só. Esse botão primário e secundário, eu poderia ter uma outra variação nele, né? Na verdade a gente já tem. Porque na verdade, o botão primário, a diferença dele para o secundário aqui, não é só o traçado, né? O secundário tem um ícone aqui. Então o que eu poderia fazer? Poderia ter esse mesmo ícone aqui no botão primário. Isso aqui eu vou deixar branco, né, no botão primário. Vou deixar FFF aqui, beleza? Para quê? Para que nesse botão, ok, agora tem o ícone nos dois, tá ok? Porque é muito importante que tudo que tem dentro de um exista no outro, né? Porque, de novo, isso aqui é um mesmo componente. Você está vendo dois botões aqui, mas é um componente só. Vou explicar melhor esse conceito agora. Vamos primeiro fazer, para você entender. Agora a gente pode vir aqui no nosso componente, a gente clicou nele aqui, né, do lado de fora dele, um button. Agora a gente vai vir aqui em Properties, ó, maisinho. O que são essas propriedades? É tipo como se você pudesse ter dentro de um mesmo componente várias coisinhas escondidas que você vai revelar se você quiser. Quero revelar isso ou quero mudar isso, e você pode ir fazendo uma customização, uma alteração do seu componente
apenas apertando alguns botões, colocando e tirando coisas, sem ter que ficar criando toda vez do zero. E isso é muito interessante. Então vamos fazer isso agora para você entender. Nós vamos colocar aqui boolean e aqui nós vamos colocar icon. Vou colocar bem simples, tá? Icon right. O nome dele aqui e o valor, se é falso ou verdadeiro. Então no caso aqui tá true. Create property. Beleza, eu criei essa propriedade pro componente, mas eu ainda não estou usando ela em lugar nenhum. Então eu vou clicar agora no coraçãozinho. Cliquei. Agora eu venho aqui, ó, aqui nesse esse íconezinho e tá aqui, ó, properties in button, propriedades no componente, no caso button. E com right eu posso clicar, pronto. Agora esse ícone aqui está conectado à propriedade. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Então vou aqui, ó. Pronto, está conectado. O que acontece com isso agora? Se eu quiser usar esse botão, por exemplo, sem ícone, que é do jeito que está aqui no layout original, eu basicamente vou tirar uma cópia dele aqui, ó, fazer uma instância. Quando eu clico nele, olha só o que me aparece. Icon right, eu posso ter ele ou não, ok? Eu posso querer que ele seja secundário. E agora repara que ele sendo secundário, mesmo eu colocando secundário, ele está sem o ícone, porque eu retirei a propriedade aqui. Eu posso colocar de novo, se eu quiser. Então, dessa maneira, o nosso componente agora já tem um pouco mais de recurso, né? Eu posso escolher a variação dele, a variante, e eu posso dizer se eu quero que ele venha com ícone ou não.